Vencer o desamor, resumo do capítulo 63. Calisto encontra o cúmplice. Calisto pergunta ao comparsa o motivo dele estar demorando tanto para achar o que procura na casa de Bárbara. Calisto teme que Bárbara tenha descoberto a verdade e pensa em matá-la. 2 dias antes, Ariadna conversa com Matias sobre o estuprador que Joaquim procurava. Ariadna pede dados da investigação de Joaquim para Matias e deixa o advogado em uma saia justa. Matias não consegue ajudar Ariadna, afirmando que o sócio era muito reservado no trabalho. Matias menciona um caso famoso que Joaquim resolveu, mas não dá maiores detalhes para a jornalista. Bárbara aparece e chama Matias. Ariadna tenta apurar com Bárbara onde estão os documentos importantes de Joaquim. Lorena sugere que Álvaro e Olga viajem. Olga e Lorena debocham de Gema e Álvaro a defende. Tadeu chama Álvaro para brincar com ele e o arquiteto agrada ao sobrinho. Olga afirma para Lorena que a família de Álvaro é classe média e nunca será refinada. Gael cuida de Santiago. Daphne afirma para Gael que o tempo passa muito rápido. Daphne tenta encontrar pretextos para não ir para a despedida de Romena, mas Gael insiste. Matias conta a Bárbara que Joaquim jamais se livrou de documentos importantes. Bárbara confessa para a nora e para o compadre que não sabe onde estão as investigações de Joaquim. Ariadna lamenta e comenta com Bárbara que os arquivos a serviriam para sua apuração. Bárbara explica para Matias a adoção de Gael. Tadeu e Clarinha brincam juntos. Álvaro elogia a reportagem de Ariadna, mas confessa que está preocupado com a segurança da amada. Ariadna não se importa e afirma ao arquiteto que fazer justiça por Medusa satisfaz. Álvaro admira Ariadna e deseja que todas as mulheres sejam como ela. Ariadna fala de Olga. Álvaro confessa para Ariadna que não quer ficar com Olga, mas ela garante ao amado que ele será um ótimo pai. Olga chama Álvaro para ir embora e Tadeu se entristece, pois queria brincar com o tio e o cachorro. Olga explica para Tadeu que os cachorros não aprendem tudo em um dia. Tadeu é grosso com Olga e Ariadna. Álvaro conversa com Tadeu. Érica pergunta a Gema o que ela vai fazer com Jimmy. Lígia estimula Gema a sair com Jimmy, mas a jovem não aceita. Gema garante às amigas que para as mulheres seguirem em frente não precisam de nenhum homem. Érica comemora com Gema, mas Lígia não concorda. Gema admite que o amor não é para ela, mas fica em dúvida. Jimmy vai para uma festa com Pedro e se sente deslocado. Pedro serve bebida a Jimmy e faz caretas. Gael observa Daphne cuidando dos filhos. Gael deseja revelar para Clarinha que namora com Daphne. Gael conta para Clarinha que quer estar sempre com a família para cuidar deles. Clarinha pede presentes para Gael. Clarinha sente saudades do pai e Gael se oferece para ser o pai dela. Daphne esclarece para Clarinha que Nestor sempre vai cuidá-las do céu, enquanto Gael vai ser o responsável na terra. Clarinha abraça Gael, que ressalta que ninguém vai ocupar o lugar de Nestor. Gael promete que vai cuidar de Clarinha como uma filha. Tadeu conta para Ariadna que Álvaro vai visitá-lo novamente em outra ocasião. Olga pega na cabeça de Tadeu, que não gosta. Olga conta para Tadeu que o garoto vai encontrar menos Álvaro, pois o arquiteto vai ter um filho. Olga faz chantagem emocional com Tadeu ao comentar que seu bebê não pode ficar sem o pai. Olga afirma que sabe como tratar um menino especial. Olga comenta o abandono de Eduardo e Tadeu escuta. Ariadna fica triste, mas não esmorece e comunica que já conversou com o filho sobre tudo. Olga afirma para Ariadna que Tadeu tem somente ela no mundo. Ariadna é ríspida com Olga. Tadeu pede ao tio que não se esqueça dele e lamenta ter que procurar outro amigo para brincar. Bárbara conta para Matias que está aliviada após ter revelado a verdade para Gael. Bárbara deixa Matias sozinho e o empresário fica pensativo. Bêbado, Jimmy reclama do abandono de Gema. Jimmy desabafa com Pedro sobre Gema. Pedro estimula Jimmy a procurar Gema. Pedro descobre que Gema está grávida. Matias anda pela casa de Bárbara e olha pelas janelas do antigo escritório de Joaquim. Ariadna flagra Matias, que a despista. Matias pede para entrar no local, mas Ariadna não autoriza e comenta que atualmente o quarto está alugado por Lino. Matias afirma novamente para Ariadna que não sabe nada sobre os documentos de Joaquim, mas promete investigar. Gema tenta esconder a barriga. Jimmy manda uma mensagem para Gema se declarando para a amada. Jimmy garante a Gema que não sente pena e a ama de verdade. Gema dispensa Jimmy, que insiste e afirma que está em frente de sua casa. Gema encontra Jimmy e percebe que ele está bêbado.
Pedro aparece e estimula Jimmy. Linda espera Eduardo no jantar, mas Esteves chega em seu lugar. Linda reclama com Esteves da ausência de Eduardo. Esteves se oferece para acompanhar Linda. Esteves critica o amigo e elogia Linda. Álvaro fala para Olga que não está com ânimo para fingir que tudo é como antes. Olga tenta seduzir Álvaro e ele pede tempo. Olga afirma para Álvaro que eles podem recuperar o que perderam. Álvaro sai para dormir no quarto de hóspedes. Gemma dá café para Jimmy ficar curado da bebedeira. Jimmy admite para Gemma que errou pela forma que tratou ela. Gemma comenta com Jimmy sobre as adolescentes que engravidam. Gemma fica com dúvida e não sabe se deve dar outra chance para Jimmy. Gemma admite para Jimmy que gosta dele e o estudante tenta beijá-la. Gemma pensa no que fazer. Gemma beija Jimmy e Lino a vê. Linda se diverte com Esteves. Eduardo aparece e finge estranhar a situação. Eduardo conta para Linda que estava trabalhando. Linda agradece a Eduardo por ter deixado uma flor no seu escritório, mas o malandro afirma que não foi ele. Eduardo insinua que Linda tem um admirador secreto. Gemma conversa com Bárbara. Bárbara pergunta como a sobrinha se sente. Gemma conta para a tia que estava preocupada com a gravidez e Bárbara a aconselha para ir ao médico. Gemma desconversa. Bárbara confessa para Gemma que aprova a relação entre Álvaro e Olga. Gemma admite que não se pode viver no desamor para sempre e começa a falar demais. Ariadna conta para Cassandra que está surpresa com as investigações de Joaquim. Ariadna não tem certeza sobre a hipótese dela e Joaquim procurarem o mesmo meliante, mas promete investigar. Cassandra nota a chateação de Ariadna, que despista. Medusa pede a Ariadna ir até a casa de seus pais. Daphne procura uma creche para seus filhos. Bárbara rega as flores. Lino cumprimenta Bárbara. Bárbara questiona a ausência de Lino e ele comenta que saiu no fim de semana, mas não sentiu necessidade de dar satisfações para a viúva. Bárbara começa a falar rápido como Gemma. Lino evita a aproximação com Bárbara e a deixa encabulada. Medusa agradece a Ariadna por ter se reconciliado com os pais. Gilberto se desculpa com Ariadna e lembra da hipótese do estuprador ser um morador do bairro. Ariadna conta sobre sua suspeita com o estuprador para Gilberto. Ariadna comenta com a família de Medusa que o estuprador pode estar mais perto do que todos imaginam. Gemma ajuda Lino a fazer uma surpresa para Bárbara. Gilberto não acredita que um conhecido seja o bandidão e Ariadna pergunta se eles conhecem Calisto. Gilberto nega. A mãe de Medusa também conta para Ariadna que não tem pistas. Ariadna tenta apurar se aconteceu algo estranho no período do estupro de Medusa. Cassandra pergunta para Gilberto do anel, mas ele não lembra de nada. Ariadna pede à família de Medusa que a procure caso saibam de algo. Medusa agradece a Ariadna de novo. Gael afirma para Romena que ela vai se dar muito bem no novo trabalho. Romena comenta com Gael que há vagas em outra empresa de Miami e o publicitário se interessa. Bárbara conversa com Antero sobre Lino. Antero defende Lino para Bárbara. Bárbara alega que é ridículo estar apaixonada em sua idade, mas Antero a estimula. Bárbara não aceita seus sentimentos por Lino e planeja se resignar a ficar sozinha para sempre. Antero afirma para Bárbara que a decisão é apenas dela. Gael manda uma mensagem com saudades de Daphne. João José conta para Gael que também quer ir embora. Gael sugere a João José que vá para Miami e o garoto dá o mesmo conselho para o amigo. João José comenta que Gael não deixaria Daphne nem com a oportunidade de trabalho dos seus sonhos e deixa o publicitário pensativo. Bárbara reclama de Antero com Gemma. Gemma pede a Bárbara que vá para seu quarto e descanse. Bárbara entra, vê balões românticos e se surpreende. Lino deixa um vestido vermelho para Bárbara e um recado para a amada. Lino deixa no bilhete que quer se desculpar com a madame caso tenha falado algo errado. Gemma elogia Lino para Bárbara. Bárbara confessa para a sobrinha que está comovida, mas não sabe o que fazer. Bárbara devolve o vestido para Lino, mas ele a convida para entrar. Lino fala para Bárbara que só quer protegê-la e agradá-la. Bárbara comenta com Lino que é mais velha, mas ele tenta convencê-la. Bárbara ressalta que os sonhos ficam para trás, mas Lino afirma que com a pessoa correta o amor jamais se apaga. Lino deseja realizar os sonhos de Bárbara ao seu lado e a pede que não deixe passar a nova oportunidade que a vida está lhe dando. Jimmy entrega uma flor e um novo fone de ouvido para Gemma.
Jimmy garante para Gemma que não deixa de pensar nela. Gemma pergunta a Jimmy se ele tem certeza em querer estar com ela, e o garoto confirma. Gemma corresponde aos sentimentos de Jimmy. Jimmy é gentil com Gemma e pega em sua mão. Esteves comenta com Eduardo sobre o desvio de dinheiro. Bárbara garante para Lino que nunca vai haver nada entre eles. Lino pede para que Bárbara repita isso que ela disse, o olhando em seus olhos, e ela o obedece. Lino não se importa e beija Bárbara. Lino pede a Bárbara que dê uma nova oportunidade para o amor. Bárbara confessa para Lino que não sabe mais o que é amar, e ele insiste para que fiquem juntos. Bárbara aceita o vestido de Lino. Jimmy é criticado na escola por estar com Gemma. Ariadna planeja buscar Tadeu na escola. Cassandra procura mulheres que viveram algo parecido com Medusa. Cassandra critica a polícia para Ariadna e deseja que Matias encontre algo. Ariadna suspeita que Matias não contou toda a verdade para ela. Ariadna recebe uma ameaça anônima. Calisto celebra a aparição do primo e pergunta o motivo dele estar demorando tanto para concluir a missão. Calisto pergunta se o cúmplice já achou algo na casa. Calisto planeja matar Bárbara. Lino conta para Calisto que nenhuma das mulheres suspeitam dele e por isso está agindo com calma. Calisto pergunta a Lino do celular e ele revela que não está em nenhuma parte da casa. Calisto deduz que o parente está seduzindo Bárbara. Calisto culpa Lino pela situação deles, mas o estuprador o ameaça e garante que tudo será feito de sua maneira. Lino se revela o vilão da trama.